Capítulo 149. Domesticando as bestas. Rugido das chamas. Muitos prisioneiros estavam sendo trancados na prisão, e a armadura e as armas foram organizadas e ordenadas nas 6 carruagens nas quais as arqueiras estavam andando. Mesmo as armaduras danificadas e as espadas quebradas não foram deixadas de fora. Os oficiais de execução da lei de Chambord não trouxeram vergonha aos seus títulos. As planícies em frente ao castelo foram examinadas por eles por mais de 2 dúzias de vezes. Nenhuma pena da parte traseira da flecha foi deixada para trás. Chambord obteve muitas recompensas desta guerra. Exceto as 50 armaduras de cavalaria pesada completas e raras, havia mais de 100 de escudos, mais de 200 lanças e dardos, mais de 300 espadas de ferro e mais de 80 cotas de malha delicadas. Esses itens foram mais do que suficientes para equipar todos os soldados em Chambord. Todas as armaduras e armas que estavam quebradas ou danificadas poderiam ser tratadas como sucata. Eles seriam entregues aos ferreiros da parte de trás das montanhas. Depois de alguns ajustes ou recondicionamento, novas armaduras, armas e itens seriam forjados. Isto liberará muito a pressão em Chambord por falta de itens adequados. Os soldados ainda estavam ocupados, mas Fei, que estava no Grande Cão Negro, já estava caminhando de volta ao castelo com as crianças. Quando Fei estava conversando e rindo com elas, ele conseguia dizer que essas crianças estavam extremamente animadas. Quando chegaram perto do portão do castelo, os cidadãos de Chambord não podiam esperar e saíram do reino para recebê-los de volta. As meninas tinham flores em suas mãos e as jogaram na estrada que Fei e os soldados estavam prestes a caminhar, e ao longo da passagem a frase "Salve o Rei Alexander" ressoaram no céu e ecoaram nas antigas muralhas de defesa como marés altas. Todas as crianças ao lado de Fei ficaram de pé e levantaram os peitos. Eles ficaram orgulhosos porque testemunharam a notável vitória que Chambord acabou de receber. O Grande Cão Negro Black também estava orgulhoso como essas crianças. Essa besta era tão inteligente que parecia ter a inteligência de um ser humano. Com os olhos apertados e o grande sorriso, as pessoas sentiram que era outro homem grande e malicioso como Drogba caminhando entre eles. Quando em contato com o povo de Chambord, o cão ficou calmo e fofo, não era nada perverso ou feroz como ele era na frente dos inimigos. A essa altura, as pessoas de Chambord também haviam se acostumado completamente com esse cachorro que era insanamente grande. Como ele sempre esteve com o Rei Alexander e foi tão esperto, e com fome de batalhar, muitas pessoas começaram a chamá-lo de cão divino. Fei viu sua noiva Angela e os cabelos loiros de Emma na multidão. Ambas estavam seguindo a sacerdotisa Cara para as montanhas para aprender sobre a criação de poções sobre ervas. Embora Helena tivesse a situação relacionada ao seu corpo no meio do caminho, Fei chegou na hora, então elas não precisaram se apressar em voltar ao castelo. Elas passaram mais tempo com as meninas da Academia Civil e Militar de Chambord e com a Cara para aprender um pouco mais. Depois que a Cara teve que voltar para o Diablo Vorut, elas desceu a montanha desejando mais. Quando chegaram ao castelo, ouviram que Chambord estava sob ataque novamente. Elas rapidamente correram para o muro de defesa e se acalmaram depois de saberem que a batalha acabou e Chambord teve uma esplêndida vitória. Fei riu enquanto ele pulava das costas do Grande Cão Negro. Sem se importar de que houvesse muitas pessoas, ele ajudou sua noiva bonita a subir nas costas do Black. Angela corou e debaixo do lindo pôr do sol parecia uma deusa. Nas saudações dos cidadãos e no clamor amável, Fei voltou lentamente para o palácio do rei de mãos dadas com Angela de um lado e Emma do outro. O sol criou algumas longas sombras atrás deles, e a cena parecia calma e calorosa. Ao passar pela Academia Civil e Militar de Chambord, Fei deixou as crianças que o seguiam. Claro, antes de deixá-los, ele lhes atribuiu trabalhos de casa. Ele disse às crianças para pegar algumas canetas de pena e papel que foram feitos de couro pela academia. Ele queria que todos eles entregassem um relatório de pensamentos e reflexões. Fei desejou que todas essas crianças pudessem crescer no dia seguinte e se tornarem ótimos materiais.
Chambord neste ponto realmente precisava de talentos. Depois de uma estrada de risos, eles finalmente retornaram ao palácio do rei. Fei começou a recordar todos os momentos da batalha de hoje e gravou-os cuidadosamente em uma folha de couro. Este era um hábito que ele desenvolveu há muito tempo. Ele tinha que gravar tudo sobre o que ele achou ou pensou em um dia, era outra maneira dele se fortalecer. Ele tinha que usar outros métodos além do Diablo Vorut, que não era suficiente por conta própria. Foi outro período de negócios. O jantar só começou depois que o sol se colocou sob as montanhas no lado oeste por um longo tempo. O jantar foi muito suntuoso. Porque depois de um período de observação, Angela, que era inteligente e prestou muita atenção aos detalhes, percebeu gradualmente que Fei não gostava da comida do palácio do rei. Ela até sentiu que Fei gostava de comer o que ele não gostava de comer. Além disso, Fei mencionou sem querer para Angela e Emma como fazer alguns pratos simples e pequenos da culinária da terra. Depois de tudo isso, o jantar do rei era quase uma 100% preparado por Angela e Emma, e Fei realmente gostou das refeições. Alexander, Helena está bem? Angela de repente perguntou durante o jantar. Fei ficou tenso depois que ele pensou sobre a circunstância erótica que ocorreu na sala de pedra. Ele pensou que a intuição aterradora de uma mulher fez sua noiva sentir alguma coisa, mas quando ele olhou a expressão pura e preocupada de Angela cheia de culpa, ele soube instantaneamente que ele pensou demais. Ele sentiu um pouco de vergonha quando sorriu e disse: "Não se preocupe, foi apenas que Helena encontrou um pequeno problema quando estava treinando seu poder mágico, o poder mágico falhou e machucou seu corpo. Foi uma sorte que descobrimos cedo. Depois de separar e de um descanso, ela não está mais em perigo." Angela prendeu seu cabelo que era como seda preta que cobriu seus olhos quando a felicidade encheu seu rosto bonito. Ela bateu ligeiramente no peito e disse: "Graças ao Deus da guerra, isso é ótimo. Fiquei realmente com medo quando vi Helena sangrar tanto. Estávamos todos preocupados com ela." Fei sorriu enquanto comia um pouco de comida. Ele ia revelar o que aconteceu entre ele e Helena para Angela mais cedo ou mais tarde. Fei não planejou esconder isso de Angela. Isso seria injusto tanto para Helena quanto para Angela. Certo, ele gostava de Angela. Ele gostava de sua pureza e bondade. No entanto, ele gradualmente começou a gostar de Helena subconscientemente. Ele gostava da indescritível cooperação implícita que eles tiveram durante as batalhas. Fei era um tipo de otaku quando ele estava na Terra. Ele não tinha resistência contra as meninas. Ele não podia deixar de gostar das duas garotas que eram como deusas depois de passar esse tempo com elas. Ele pensou que, como ele tinha Angela como noiva, seria o certo passar o resto da vida juntos. No entanto, ele não esperava que o relacionamento que ele tinha com Helena ocorreria. Parecia que a voz misteriosa no Diablo Vorut tentou intencionalmente fazer isso acontecer. Hoje não é um bom momento. Fei decidiu ficar quieto um pouco antes de conversar com Angela sobre isso. Depois do jantar, já que Fei não estava muito cansado, ele de repente pensou em algo e levou Angela para o estábulo dos cavalos reais. Todos os cavalos de guerra e mais de 60 bestas rugido das chamas que foram capturadas foram entregues neste estábulo. Nos estábulos que geralmente estavam muito vazios finalmente havia um pouco de barulho. Não havia muitos servos e criadas no palácio do rei, havia apenas uma dúzia deles. Por um momento, eles não conseguiram acompanhar todo o trabalho. Então Fei decidiu trazer Angela aqui para acalmar os cavalos amedrontados e as bestas rugido das chamas. Era como ver alguns animais de estimação para relaxar. Tenha cuidado, eles ainda não foram domesticados para o novo ambiente. Eles agora são agressivos e podem machucá-la. Fei avisou cuidadosamente a Angela e disse a alguns servos que cuidassem de Angela caso ela precise. Ele caminhou até a parte no meio do estábulo. Era onde mais de 60 bestas rugido das chamas estavam. Ele começou a observar cuidadosamente esses descendentes de cavalos divinos e bestas santaos, unicórnios. A aparência externa dessas bestas rugido das chamas era como as dos outros cavalos, apenas eram maiores e mais fortes.
Todas tinham escamas duras na pele. As escamas duras eram como armaduras e eram mais densos perto de seus cascos. Quando esses animais estavam irritados ou nervosos, seus olhos ficavam vermelhos. Os corpos delas eram graciosos, mas tinham dentes muito afiados e eram muito agressivas. Elas eram capazes de carregar pesos de 3 a 4 vezes mais pesados do que os cavalos regulares. Elas foram classificadas como bestas demônio de nível 4, e elas eram o suporte perfeito para a cavalaria fortemente blindada. No entanto, esses animais eram raros e selvagens. Eram difíceis de capturar e difíceis de treinar. Elas eram tão agressivas que morriam de fome quando eram capturadas. O reino de Xishui teve muita sorte de encontrar algumas bestas rugido das chamas quando ainda eram filhotes. Depois de várias gerações de treinamento e domesticação, essas bestas rugido das chamas foi o resultado. Essas bestas rugido das chamas havia mantido a habilidade de carregar e correr das bestas rugido das chamas selvagens, mas elas eram muito mais dóceis. Era por isso que elas podiam ser montadas pela cavalaria. Mas desde que o ambiente mudou, seu ex-dono havia desaparecido, muitas delas ficaram feridas após a batalha, e todas as bestas rugido das chamas que ainda estavam vivas foram trazidas aqui, e mais de 60 bestas rugido das chamas estavam apertadas neste pequeno espaço. Os olhos desses animais estavam todos de cor vermelha escura. Era óbvio que elas estavam extremamente nervosas e agressivas. Qualquer estranho para elas não conseguiu se aproximar delas. Primeiro Fei tentou se aproximar delas, mas ele foi chutado e mordido pelas bestas rugido das chamas. Fei pensou sobre isso e teve uma ideia. Ele mudou imediatamente para o modo druida. Neste ponto, seu personagem druida já era nível 21. Seu sábio do carvalho e espírito animal não eram mais apenas no nível de início. Ele tinha uma compreensão muito mais profunda dessa classe. Assim que mudou para o modo druida, ele sentiu imediatamente um sentimento nervoso, ansioso e feroz vindo dessas bestas rugido das chamas. Fei claramente capturou toda a flutuação negativa na emoção. Essas bestas rugido das chamas era como um monte de crianças indefesas, todas estavam silenciosamente soluçando. Fei lentamente usou sua energia espiritual para se aproximar delas. Ele tentou o seu melhor para parecer amigável e inofensivo para baixar a guarda que as bestas rugido das chamas tinham contra ele. Então, ele lentamente se aproximou dessas bestas rugido das chamas passo a passo. Sua Majestade, esses animais são muito agressivos, não se aproxime demais deles. Alguns criados ao lado de Fei rapidamente o advertiram. Mas antes que eles pudessem terminar, todos ficaram atordoados. As bestas rugido das chamas que estavam muito ansiosas e agressivas e não permitiram que ninguém se aproximasse delas sem reagir. Agora algumas delas chegaram perto do rei e usaram suas cabeças para esfregar o corpo nele voluntariamente, como se fossem crianças que estavam tentando reclamar dos pais. Esses servos esfregaram os olhos, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Isso é muito mágico. Todos pensaram. Você deve saber que eles tentaram muitos métodos, mas nenhum deles conseguiu se aproximar desses animais, e um deles quase foi chutado no rosto.